Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Falando de Ioiô, a gente vai fazer aqui uma série de análises técnicas do último Campeonato Brasileiro, que foi o realizado no final do ano passado, 2023, e a gente vai fazer 3 vídeos. Esse primeiro analisando a categoria Amador, o próximo analisando as demais categorias, 2A, 3A, 4A e 5A, e um último vídeo analisando só a categoria 1A, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui. A categoria Amador em 2023 teve 3 jogadores, né? Lembrando que a categoria Amador é de 1 minuto, né? São vídeos de 1 minuto. E a gente vai analisar aqui a partir de agora. E vamos começar aqui com Renato Tomé, pessoal. Vamos começar com Renato Tomé. Ele que já vem jogando a categoria Amador já tem algum tempo. Ele tinha muita manobra, a verdade é essa. Eu vou deixar os cliques rolando na medida em que eu falo. Mas uma coisa que eu preciso pontuar é que ele jogou com uma corda muito grande e eu acho que isso atrapalhou muito o controle dele das manobras. Além do nervosismo, acho que ficou claro ali ao longo da apresentação que o nervosismo pegou, né? Então, ele fez muita manobra legal, aquele triângulo que ele fez logo antes, ele foi bem bacana, muito bacana mesmo. Mas infelizmente ele cometeu alguns errinhos, ele errava uma manobra, ele já fazia uma careta assim, um sinal de insatisfação, então o público já percebia que ele não estava gostando muito da performance dele, né? Infelizmente teve muitos errinhos ali, mas é impressionante, ele tem um controle muito bom, ele tem uma variedade boa, mas infelizmente esse número elevado de erros prejudicou muito a apresentação dele, tá, pessoal? Então aí ele tá fazendo algumas manobras legais, mas quando chega na hora de fazer interação com a corda, muitas vezes ele erra e comete vários errinhos, infelizmente. Aí ele repetiu a manobra, não dei ponto, e aí já terminou com 34 menos 11 pra mim. Lembrando, é claro, pessoal, que eu dou a pontuação na categoria Amador de maneira diferente do que eu daria na categoria 1A profissional, tá? Eu clico mais pra Amador, então não dá pra comparar. Mas aqui olhando os resultados, pessoal, bom, ele teve ali uma execução técnica não muito alta, que valia até 70 pontos. Isso porque ele simplesmente errou muita coisa, então os erros pesam demais, eu sempre digo isso. Mas ele teve um controle interessante, uma diversidade de manobras boa, e infelizmente ele acabou cometendo muitos errinhos aí e ficando em segundo lugar e não levando o título para casa. Ele teve ali 1 ponto de stop e 3 de descarga, que são as penalidades, mas eu confesso que eu não vi isso, achei um tanto estranho na pontuação final, mas ainda assim não mudaria a colocação dele, que ficou em segundo lugar. Vamos pro próximo aqui, pessoal, que é nada mais nada menos que o Guilherme Sampaio, que foi o campeão, pessoal. Ele que tinha estreado em 2022 na categoria Amador, ficou em terceiro lugar, eram 3 jogadores naquele ano também. E daí, dessa vez, vocês vão perceber a diferença que dá quando você faz diversos elementos e não erra, ou erra pouco, né? Isso ajuda muito você a ter uma pontuação boa. Porque no caso do Amador, que você só tem 1 minuto, além de não diminuir a sua pontuação, você consegue ter tempo para fazer outras manobras, outros elementos. Eu acho que o que o Guilherme Sampaio fez, ele fez um suicide triângulo mais anteriormente, que foi muito bom, mas boa parte do que ele faz não é tão mega arriscado, né, com exceção daquele triângulo, daquele suicide triângulo, mas são várias interações diferentes com a corda e aos poucos ele vai pontuando bem, né, pelo menos pra mim ele pontuou muito bem, né, ele já tá aí com 46 pontos, mas ele repete algumas manobras, ele repetiu um slack, ele repetiu alguns elementos de ripcord, e isso fez com que a pontuação dele não subisse tanto em alguns momentos, mas ainda assim foi legal. Aí a música já tinha acabado, ele continuou fazendo algumas manobras, eu acho que isso impactou principalmente ali no critério de musicalidade. Vocês podem ver que ele ganhou o campeonato, ficou com a pontuação máxima no critério ali de execução técnica, mas musicalidade foi o ponto fraco dele. E diversidade de manobras também não foi tão elevado assim, o Renato teve uma diversidade maior, olhando aqui na pontuação. Em questão de controle, como o Guilherme teve poucos erros, isso ajuda muito, né? Errar pouco ajuda em tudo e, claro, ajuda também a você demonstrar um controle bom das manobras. Então, o Guilherme Sampaio jogou bem, errou pouco, né? Isso foi determinante para ele ganhar. Fez várias interações legais com a corda. Repetiu alguns elementos aqui e ali, a musicalidade não ficou tão boa, principalmente no finalzinho ali, que a música acabou, ele continuou jogando, mas jogou muito bem e mereceu sim, com toda certeza, ganhar o campeonato amador aí do Campeonato Brasileiro, ganhar a categoria amador do Campeonato Brasileiro. Então, Guilherme Sampaio, meus parabéns. E vamos agora pro próximo, que é o Natan Canha. Ele que é estreante, né? Que foi o primeiro campeonato que ele participou aí, né, relacionado a ioiô.
Ele jogou com Timeless Glamour. Primeira dica, pessoal, camiseta clara não ajuda nada pra você ter as suas manobras vistas pelos juízes, certo? Como vocês vão ver, o áudio ficou um pouquinho baixo, mas isso tem a ver com a faixa da música mesmo. Ele joga um pouquinho mais devagar, então ele não joga tão rápido quanto o Guilherme Sampaio, por exemplo, mas ele faz alguns elementos, algumas variações, certo? Aí deu um backspin aí sem querer, né? Vocês podem ver que o Yoyo voltou pra mão dele, mas ainda não consta como penalidade. Algumas encaixadas na corda que ele não acerta exatamente, mas ele não joga tão rápido, então as transições entre uma manobra e outra não são tão fluidas. Alguns errinhos que obviamente vão subtraindo consideravelmente a pontuação, né, como vocês podem perceber. No caso aí eu acho que ele tá com uma corda menor, mas o controle talvez pudesse ser melhorado com uma corda um pouquinho de nada menor, tá? Claro, tem a questão de treino e tudo, tempo jogando, né? Aí eu não dei ponto nesse frontal porque ele repetiu a manobra. E aí ele acabou só jogando e não fez nada, basicamente, né? Ele só foi tentar pegar o Yoyo de volta, então também não dei ponto nesse final, infelizmente. Mas olhando aqui os resultados, pessoal, obviamente, execução técnica ele ficou com uma nota abaixo dos demais, né? Assim como controle, diversidade, musicalidade, certo? Mas o Natan, ele jogou bem, na minha opinião, tá? Ele fez manobras legais, ele jogou bem, foi bacana ver. Claro que tem bastante coisa para evoluir, né? Tem a questão do controle, que ficou nítido que ele teve um controle e uma velocidade um pouco inferior ao Renato Tomé e ao Guilherme Sampaio, certo? Mas para um primeiro campeonato, gostei muito de ver várias manobrinhas. Claro que tem a questão da camiseta, que eu sempre vou falar aqui, né? Camiseta clara não ajuda, mas foi legal ver o Natan Canha participando e dando a sua estreia aqui nos campeonatos de ioiô do Brasil, certo, pessoal? E analisando aqui os resultados completos, só para vocês terem uma ideia, né? O Guilherme Sampaio ganhou com uma folga boa, né? Se você comparar com os demais jogadores, certo? Seguido pelo Renato Tomé e pelo Natan Canha. Certo, pessoal? A gente só teve 3 jogadores, infelizmente, na categoria Amador. A gente está trabalhando para ter mais jogadores aí nas categorias Amador nos próximos campeonatos. Mas foi legal ver os 3 jogando e competindo. E, claro, foi muito merecido o Guilherme Sampaio, mas também foi legal ver o Renato também jogando e o Natan Canha estreando aí nos campeonatos de ioiô. Beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo era isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixe seu comentário, comenta o que você achou dos vídeos e a gente se vê no próximo vídeo do Falando de Ioiô. Um grande abraço e até a próxima!